Boa noite, sejam bem-vindos todos. Vamos começar nosso culto. O primeiro hino que nós vamos cantar é Santo, 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 número 14. Número 14, Santo, 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 1, 4. Vamos cantar esse hino. Amém. Nesse hino encontramos muitos atributos de Deus: santo, justo, é único, criador, nós pecadores. Esse hino resume muito bem o que nós vamos escutar hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Obrigado porque providenciaste Jesus Cristo, salvação, para nos ir para a tua glória através de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelos crentes hoje à noite. Abençoa esse tempo, Pai, que nós possamos aprender mais da tua palavra, lembrar, pensar e meditar. Prepara-nos os corações e esteja com cada um de nós. Lembramos do nosso irmão Cláudio e a família nesses momentos difíceis. Pedimos, Pai, que as tuas promessas estejam com eles e que eles possam confiar no Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ter a ceia do Senhor.
gostaria de iniciar hoje à noite, primeiro dizer bem-vindo todos, né? E eu quero iniciar lendo do Evangelho de João, capítulo 6, começando com o versículo 41, e vamos ler até 51. João capítulo 6, versículo 41. E nós lemos assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci da cruz, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O maná no deserto, sim, era um tipo messiânico, porque apontava para aquele que é o pão do céu, né? E é o Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite nós temos o privilégio de celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Celebramos a ceia do Senhor porque há 2000 anos atrás Ele morreu em nosso lugar, cumprindo as profecias até Isaías 53, Salmo 22 e muitas outras profecias sobre a sua morte. Mas tinha que morrer para ser nosso Redentor, nosso Salvador, e por isso o nome dele é Jesus, o Salvador. E então nós temos esse privilégio de chegar à mesa hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias agora para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo aqui ensinou seus discípulos e realmente a igreja em Corinto, relembrando-os como fazer isto. E ele disse em versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, de maneira indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, depois de ter se examinado, a examinar-se é o quê? E para 1 João 9, confessando seus pecados, para que ele pode perdoar, e perdoar de todos os
pecados. E assim pode tomar de maneira digna. E assim, como diz, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o corpo do seu Salvador. Quer dizer, não respeitando, não dando valor ao que ele fez, morrendo em seu lugar. Mesmo que você tenha aceitado Cristo, você pode desprezar a morte dele. É isso. Não despreze. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, Paulo disse a razão por causa de vários problemas naquela igreja. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, fracos espiritualmente, fracos fisicamente. Até ele fala doentes, e também e muitos que dormem. Crentes que insistem em desvalorizar o corpo de Cristo para continuar em algum ou mais pecados. E logo Deus diz: filho, basta, vem cá. Não é uma boa maneira de chegar na presença dele, é? Não. Então por isso devemos nos examinar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ele. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse problema é o problema de um crente. O crente não pode perder a vida eterna. O privilégio de estar no céu. Mas toma cuidado com sua vida, da maneira que você vai chegar no céu. Cristo prometeu galardões. Ele quer te dar, mas se você não tem vivido uma vida digna, você não merece. Não merecendo, não vai receber. Leia 1 Coríntios capítulo 3 e veja isto. Em versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Naquele tempo antes, uns anos antes, ele era o pastor dessa igreja, fundou a igreja. E tinha ensinado, eles tinham esquecido. Como? Os valores. Diz aqui: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Qual pão? Esse pão, matzá, pão sem fermento, sem levedação. Esse pão que parece listrado, tipificando, como nós vejamos, como ele foi castigado, chicotado. Também, como falei, está sem fermento. Fermento na Bíblia simboliza pecado. Esse não tem, então, o símbolo do pecado. Se fosse esse pão, uma fatia de pão simbolizando sua vida, seria bem grossa, de fermento, pecado. Mas o dele não tem fermento. E está picotado, está transpassado, como ele, nas suas mãos, seus pés, seu lado, até sua cabeça foi coroado com aquela coroa de espinhos, perfurando
a cabeça. Esse simboliza tudo isso. E por isso ele tomou o pão, matzá. E diz que, e tendo dado graças, o partiu. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor, comemorando, relembrando a obra de Cristo para nos salvar. Obrigado, Pai, por ter enviado o teu Filho unigênito para morrer em nossos lugares. Pedimos, Pai, abençoa-nos. Com desenvolvimento espiritual, conhecimento de Ti, da Tua Palavra. Obrigado, mais uma vez, que podemos ter esse pão quebrado, comer cada um. Obrigado, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, depois de orar, quebrou o pão. E deu aos discípulos. Irmão, pode entregar. Vamos cantar a primeira estrofe de 186, enquanto que ele distribui para todos. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Quando partiu, nós lemos aqui, ele cita as palavras do Senhor Jesus Cristo. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer, lembrando do que Cristo fez. Obrigado. Em versículo 25, nós lemos: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Lembra que esse cálice é o terceiro cálice tomado. No início, para iniciar, o copo da santificação, o cálice da santificação. No meio, antes da ceia, segundo cálice, do juízo, comemorando como
o povo foi liberto da escravidão do Egito. E profeticamente demonstrando como Cristo, Deus nos livrou da escravidão ao pecado. Irmão, pode nos dirigir em oração. Oramos. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, derramando o seu sangue por nós. Uma sangue limpa, pura, que tira os nossos pecados. Obrigado porque nós podemos lembrar do sacrifício e pelo vinho que representa o sangue de Jesus Cristo em favor de nós. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto que ele distribui, vamos cantar a primeira estrofe de 183, só no sangue. Como o copo representa Cristo, a morte, o derramamento do sangue dele na cruz. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Quando tomou o cálice, nós temos aqui suco de uva puro. Não tem açúcar adicionado para adulterar. Não tem água adicionada para adulterar. É suco de uva puro. E quando olhamos para esta, devemos lembrar, representa o sangue derramado na cruz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória dele. Vamos tomar. Lemos o versículo 26, porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Vamos para Tito. Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos ler. Versículo 13, 14 e 15. Que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso
de boas obras. Fala disso. Exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Não devemos desprezar o corpo do Senhor. Vamos falar com ousadia do que Cristo fez. Obrigado. Vamos cantar 186, a terceira estrofe. Cantando sobre essa expectação que nós temos. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Chegamos no momento de dízimos e ofertas. Vamos entoar o hino 26. Hino número 26. Abramos nossas Bíblias em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, leremos do versículo 12 ao 20. Versículo 12 ao 20. Leremos de forma participativa com toda a igreja. Eu lerei os versos pares, os irmãos os versos ímpares.
Sofonias, capítulo 3, 12 a 20. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe essa palavra. O pastor Robert está nos anunciando toda a comunicação. Mais uma vez, boa noite. Para os nossos anúncios, quarta-feira teremos o estudo bíblico e o irmão Ruben estará trazendo o estudo bíblico. Então vamos assistir pela internet, né? E é mais gostoso quando podemos assistir todo mundo juntos. Também no domingo, na escola dominical, será nosso irmão Rafael para os homens. E para o culto à noite, eu não tenho um nome aqui na vazia. Ok? Vamos anunciar quarta-feira. Muito bom. Mas haverá pregador, né? Agora lembra, sábado, dia 25, estaremos aqui na Bechai Shalom celebrando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, dia 25. E estaremos construindo nosso tabernáculo provavelmente nos dias 17 e 18. Então, dias 17 e 18, se os homens, algum homem poderá vir para nos ajudar, teremos que ir a algum lugar, cortar bambu, trazer aqui e depois cortar nas medidas e depois montar. Então lembra dias 17 e 18. E dia 26, último domingo do mês, depois do culto, vamos celebrar os aniversários do mês. Então esses são nossos anúncios.
Boa noite. Boa noite. Muito bem, agora nós vamos ter a pregação. Hoje nós temos lido em Sofonias. Sofonias um pouco difícil de achar, né? Não é muito comum ter leituras de Sofonias na igreja. Mas nesse tempo que estamos ajudando o pastor nas pregações, Deus colocou no meu coração estudar alguns dos profetas menores que sabemos toda a escritura é inspirada por Deus. Então, os profetas menores também fazem parte da escritura e podem nos ajudar na nossa vida cristã. E hoje o tema é a ira de Deus e o amor de Deus. Um contraste. Duas coisas diametralmente separadas. E nós vamos, através de Sofonias, ver e estudar, meditar como que Deus age em relação à humanidade. Então vamos orar para pedir a direção do nosso Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos dá sabedoria. Que Teu Espírito Santo seja e nos ajude a entender. E usa, Pai, a Tua palavra para falar nos nossos corações. Ajude, Pai, cada um dos meus irmãos aqui, para que nós possamos entender como que obras nas pessoas. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando você considera a vida cristã, no que você pensa em relação à vida cristã? Talvez muitos pensam, a vida cristã consiste em mandamentos de Deus. E é verdade, existem mandamentos e é importante segui-los, é essencial para a nossa vida cristã. Mas nunca devemos ver a vida cristã como uma vida só de mandamentos. De fato, os mandamentos não são o coração da vida cristã. Em vez disso, o coração, o miolho da vida cristã é a graça de Deus, que vem do coração amoroso de Deus. Na vida cristã, recebemos graça sobre graça. E toda graça vem a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus se deve ao amor de Deus por nós, manifestado na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira vida cristã é uma vida na qual devemos ser encaminhados pela imensidão do amor de Deus por nós em Cristo. Devemos ficar maravilhados com a graça de Deus que nos traz o bem e não o mal que nós merecemos. A graça de Deus em nossas vidas nos leva a ter as maravilhosas promessas de Deus, que podem ser uma fonte de alegria, de paz, de vida, como o nome da nossa igreja, Vida e Paz. Em meio das provas, das dificuldades e na expectativa de seu cumprimento, as promessas são verdadeiras e serão cumpridas. Nós sabemos disso. Cumpridas em seu tempo. E é muito importante que vivamos pensando muito no amor de Deus por nós. Por quê? Porque pensar no amor de Deus nos transforma mais do que qualquer outra coisa. Para entender a imensidão do amor de Deus por nós, devemos começar considerando qual era a nossa condição antes de chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. E nós vamos examinar nessa ordem. Em primeiro lugar, o que merecemos perante Deus, perante um Deus justo. E logo consideraremos o amor de Deus por nós. O que nós merecemos perante a justiça de Deus?
Lembrando que Deus é o nosso Criador. Lembra o estudo em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1? Lembra-te de quem? Do teu Criador. Portanto, Ele como o Criador tem todo o direito sobre nós. E temos todo o dever de obedecê-lo e viver para a sua glória, nós como as criaturas. Em vez disso, nascemos com a natureza pecaminosa. Somos rebeldes contra Deus por natureza, desde o nascimento. E em vez de obedecer a Deus, facilmente nós escolhemos pecar. Em vez de viver para a glória de Deus, buscamos a nossa própria glória, como no estudo hoje de manhã. Crescemos desenvolvendo a nossa natureza pecaminosa em rebelião contra o Deus, contra o nosso Criador. Ora, como o Criador, Deus estabeleceu a justa punição pelos nossos pecados e nossa rebelião. Olha o que Deus declarou a Adão. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 2. Deus dando a sentença, a punição contra o pecado. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Observe qual foi o castigo, a pena, o salário, o preço que Deus estabeleceu para o pecado do homem. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, verdadeiramente, em verdade, morrerás. A punição pelo pecado, segundo o texto, é a morte. Nosso pecado, todos os nossos pecados merecem a morte. E para Adão e Eva só bastou um pecado para merecerem a morte. Quanto mais nós, que na prática, você e Deus, eu e Deus, sabemos. E a morte é a separação eterna de Deus. E vemos a mesma coisa em Romanos 6:23, que é um versículo muito conhecido entre as pessoas que o conhecem. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Nosso pecado nos faz merecer a morte. Ou seja, a separação eterna de Deus. Pela Bíblia nós aprendemos que essa separação é um lugar de tormento, não é um lugar legal para chegar lá e nos divertir. É chamado lago de fogo em Apocalipse, o destino final dos pecadores, a justa pena pela rebelião contra o Criador. Então, nós merecemos um tormento eterno. Sem Cristo, era o nosso destino. Deus deve punir todos os nossos pecados, sendo justo e santo. Todo pecado é uma abominação contra Deus. Por exemplo, em Salmos, deixa eu ler rapidamente, Salmos capítulo 5, 4 e 5 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, os loucos não pararão à tua vista. Odeias, aborreces, detestas, abominas todos os que praticam a maldade. Todos os nossos pecados são uma abominação para Deus. Cada mentirinha branca, cada roubo, cada mau pensamento, cada palavra ociosa, cada vez que você soube fazer o bem e não o fez, é o pecado. É a manifestação da nossa natureza. E Deus deve punir todos os nossos pecados porque é justo, é santo. É a natureza dele. Ele põe as regras do jogo, nós podemos dizer assim. E portanto só merecemos o justo pago
pelos nossos pecados, aliás, a morte, a separação eterna com Deus. Não há nada em nós que possa fazer com que Deus nos ame. É importante que nos lembremos dessa verdade todos os dias, cada manhã que você acorda, lembrar que eu não mereço nada de Deus por causa dos meus pecados. Só assim podemos compreender a imensidão do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo. Em contraste, nós temos o amor de Deus. Deus é santo e justo, mas Ele não é apenas santo e justo. Deus também é misericordioso e amoroso. Em sua grande misericórdia, por amor, como fruto de sua graça, Deus constituiu uma maneira de nos salvar, uma maneira pela qual Ele nos poderia perdoar e nos salvar, mantendo ainda a sua justiça. Deus estipulou punir os nossos pecados em seu Filho Jesus Cristo, para ser capaz de nos perdoar e nos reconciliar com Ele. Alguém teria que pagar os preços dos nossos pecados. Jesus Cristo pagou. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meu castigo, minha culpa, seu castigo, Ele estava levando na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é, que Deus Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como nós sabemos, João 3,16, o Santo de Deus, como um homem na terra, para viver uma vida sem pecado. Hebreus 4,15. Ele passou e experimentou tudo o que nós estamos experimentando aqui na terra, mas sem pecado. E Ele veio apenas para sofrer a ira de Deus ao morrer na cruz. Deus deu seu Filho inocente como um substituto para nós, homens pecadores, que só merecemos a morte. Ele, Deus, castigou Jesus Cristo em meu lugar, em teu lugar. Isto é chamado substituição. Como o apóstolo Paulo escreveu: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele foi o substituto, levando meu castigo, seu castigo. É importante, então, que entendamos que o amor de Deus por nós não foi devido a algo que Ele encontrou em nós, algo bom. Deus nos amou quando éramos sem esperança, incapazes de agradar a Deus. Nosso destino é o castigo eterno, o lago de fogo. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 10. Perceba a imensidão da verdade que estamos prestes a ler e guarda-o no teu coração. Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda justos, bons? Não, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Através de Jesus Cristo somos salvos da ira de Deus.
Porque se nós, sendo amigos, inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quanto é importante entendermos essas verdades. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós quando estávamos ainda fracos, mortos em nossos pecados, objetos da ira de Deus. O amor de Deus não foi uma reação a algum bem que Ele encontrou em nós. Tadinho dele, coitado dele, vou salvar. Tudo foi iniciativa de Deus, por amor. Estendeu-nos a sua maravilhosa graça. Por que é importante que entendamos essa verdade? Se o amor de Deus dependesse de nós, se fosse baseado de alguma forma em algum mérito nosso, então não seria um amor seguro. Porque nós, um dia estamos bem com Deus, outro dia não, outro dia estamos ainda pior. Na verdade, não haveria razão para Deus nos amar, porque estamos tão carentes dele. Nada de bom em nós. Nada. Porém, visto que o amor de Deus depende de Deus. Amém? Que bom. E não de nós. É um amor seguro. Além disso, uma vez que depende apenas de Deus, Deus não vacila em seu amor por nós. É um amor estável, seguro. Nós podemos confiar, porque Deus nunca muda. E o amor dele por nós também não muda. Então, em Romanos 5, como em muitas outras passagens que nós temos lido, aprendemos que Deus nos amou quando ainda estávamos fracos, mortos em nossos pecados, rebeldes contra Deus, sem nada para lhe oferecer a não ser os nossos pecados. Meditar sobre isso nos faz entender melhor o amor de Deus e pode nos dar grande alegria. Estar cientes. Realmente é essencial que compreendamos cada vez mais o amor de Deus por nós, porque isso nos permite amar mais a Deus e conhecer o seu amor. 1 João 4,19 diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus que amou primeiro, nós não. Nós estávamos separados por causa dos nossos pecados, rebeldes contra Deus, filhos da ira. Não queríamos saber nada de Deus, mas Ele nos amou primeiro. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. A base do nosso amor por Deus é conhecer o amor de Deus por nós. Não podemos simplesmente escolher amar mais a Deus. Em vez disso, amaremos mais a Deus ao meditarmos no amor que Ele tem por nós. Se você deseja mais alegria em sua vida, deseja amar mais a Deus, se deseja vitória sobre o seu pecado, mais do que qualquer outra coisa, então medita no amor de Deus. Conhece o amor de Deus por você. No entanto, como conhecer mais sobre o amor de Deus? Boa pergunta. Como podemos conhecer mais sobre esse amor por nós? A palavra de Deus é aquela que revela muito do amor de Deus por nós. Lendo a palavra de Deus, entendemos melhor o amor de Deus por seu povo. E isso nos ajuda a entender seu amor por nós, porque nós também somos o povo de Deus agora. E hoje apenas examinaremos uma passagem no livro em Sofonias. Vamos para Sofonias.
Nesse livro lemos sobre uma disciplina muito severa que Deus estava prestes a enviar a seu povo em Judá e Jerusalém. É assustador ler sobre a ira de Deus contra o pecado deles. Também é bom entender a gravidade do pecado, porque só assim podemos entender a imensidão do perdão e do amor de Deus em nós, manifestado em Jesus Cristo. Vamos para Sofonias capítulo 1. Sofonias, um livro um pouco escondido. Sofonias, obrigado, meu irmão, obrigado. Sofonias capítulo 1. Nesse livro lemos sobre uma disciplina severa. É bom entender a gravidade do nosso pecado, porque só assim entenderemos a imensidão do amor de Deus, do perdão de Deus em nós, através de Jesus Cristo. Os primeiros 16 versículos nesta passagem fala do julgamento de Deus contra o seu povo. E eu vou ler só alguns versículos. Ainda não encontrei aqui. Sofonias capítulo 1. Ouça com atenção, reconhecendo o quão terrível é o que estamos lendo. Isso nos vai ajudar a entender a gravidade dos nossos pecados e quanto Deus aborrece o pecado. Vamos ler só apenas alguns versículos. Versículo 2 do capítulo 1. Deus falando através de Sofonias. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Ele vai exterminar. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e o santificou em seus convidados. Versículo 10. E naquele dia diz o Senhor: far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Deus pronunciando o julgamento terrível. Um pouco do contexto de Sofonias. O nome Sofonias significa o Senhor escondeu. Que lindo! O Senhor é o esconderijo. E pouco se conhece desse profeta. Foi o único profeta descendente de sangue real. Se nós contarmos as gerações, ele vem do rei Ezequias, um rei bom, pregado durante o reinado de Josias em Judá, na época que Judá estava vivendo na idolatria e na perversidade, antes da reforma do rei. E como resultado da profecia, veio aquele reavivamento com as reformas de Josias, mas não foi suficiente. Mesmo assim, a cidade foi conquistada. Nós sabemos
o profeta exortou ao povo para que buscasse ao Senhor. E o nome dele aparece no capítulo 2, versículo 3, oferecendo abrigo em meio do dia do Senhor, se referindo ao dia em que o Senhor iria trazer o juízo sobre seu povo. E também Sofonias proclama a promessa de salvação, um abrigo, um refúgio, esconderijo para os que crerem. Sofonias escreve um contraste e começa, segundo os versículos que nós temos lido no capítulo 1, com a ira de Deus, mas ele finaliza com algo muito lindo. O Senhor se alegrando no meio do seu povo. Não há palavras suficientes para descrever como isso é terrível, a ira de Deus. Aliás, se você parar a meditar verdadeiramente sobre a profundidade da ira de Deus e quão terrível é a punição que Ele envia contra os pecadores, você vai ficar com certeza, e nós vamos ficar assustados, sem palavras. Ainda assim, esse é o coração que Deus tem contra o pecado, porque é sério. E de novo, se podemos entender esta verdade, podemos entender quão sério é o nosso pecado perante Deus. Quando percebemos melhor a gravidade do nosso pecado, é que começamos a entender o quanto Jesus Cristo teve que sofrer a ira de Deus quando Ele estava pendurado na cruz, levando o teu castigo, Ele morrendo por aquela mentirinha branca que você disse, por aquela palavra ociosa, Jesus Cristo pagando, e nós aqui minimizando o pecado, em confronto contra Deus, não valorizando, como o pastor estava falando, o sacrifício de Jesus Cristo. Quando percebemos melhor a gravidade do nosso pecado, e que nós valorizamos, amamos o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele teve que sofrer a ira de Deus, sabemos de antemão o que sofreria. Jesus Cristo disse no jardim que sua alma estava profundamente triste até a morte. Irmãos, precisamos parar e refletir sobre o pecado, que o pecado é abominável para Deus. Nossos pecados, todos os nossos pecados. Lembra que Adão apenas cometeu um pecado e já veio o castigo, a morte. Portanto, quando Jesus Cristo sofreu para pagar a nossa sentença, a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo é a medida da profundidade da imensidão do amor de Deus por nós, em Jesus Cristo. Todavia, vamos um pouquinho mais à frente, para entender melhor o amor de Deus. Como já diz, compreender o amor de Deus por nós, sua graça e sua misericórdia, é a chave para viver a vida cristã. Acabamos de ler uma passagem em Sofonias capítulo 1, que fala do terrível que é a ira de Deus contra seu povo por causa do pecado deles. Em contraposição, no capítulo 3, em Sofonias, lemos sobre o amor de Deus. O amor de Deus por seu povo, que vai nos ajudar a entender melhor a profundidade do seu amor. Quando consideramos o amor de Deus por seu povo, pensa também no amor de Deus por você, por nós. Somos também o povo de Deus, os salvos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, acompanhe enquanto lemos Sofonias capítulo 3, a partir do verso 12, a leitura de hoje à noite. Sofonias 3, verso 12 na frente. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre,
e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta.